Olá, eu sou o Zanuto, sou nutricionista clínico e do esporte, profissional de educação física e fisiologista, e os meus antepassados, eles criaram a lança e a agricultura. Quando se fala em dieta paleolítica, fica inevitável imaginar a família Flintstones e seus gigantescos filés de brontossauro. Caracterizada pela exclusão de uma série de alimentos que foram se tornando comuns com o desenvolvimento da agricultura e domesticação dos animais, essa dieta baseia-se na ideia de que os homens do Paleolítico se alimentavam quase que exclusivamente de caça, frutas e verduras. Mas até quando as escolhas nutricionais dos homens da caverna podem ser mais saudáveis que as nossas atualmente? Antes de responder essa pergunta, precisamos dissociar o que é do imaginário popular sobre os homens do período paleolítico e o que sabemos por realidade. Para começar, quando falamos sobre paleolítico, estamos falando de uma janela de tempo enorme. Começando há cerca de 2,5 milhões de anos, esse período é dividido em Paleolítico Inferior, onde surgem o Australopithecus, o Homo habilis e o Homo erectus. Paleolítico Médio, onde os homens passam a reunir em grupos mais numerosos e surge o homem de Neandertal, que não é um ancestral direto do homem moderno. E, finalmente, o Paleolítico Superior, onde surge o homem de Cro-Magnon, que já é um humano propriamente dito. No Paleolítico Superior, o homem começa a dominar ferramentas e criar estratégias de caça mais complexas, conseguindo ter acesso a presas muito maiores do que ele, como bisão, renas e até mamutes. Aqui que as coisas começam a ficar bem interessantes quando o assunto é nutrição, pois esse comportamento mais sofisticado na caça começa a alterar os hábitos nutricionais dos nossos antepassados, o que seria a inspiração para a dieta paleolítica. Tem muita coisa que está certa nessa inspiração, como a crença que os homens desse período passaram a ter mais acesso à carne, aumentando o aporte de proteínas e gorduras em sua dieta, assim como a provável predileção por frutas, legumes e folhosas. De fato, até hoje, quando entramos em contato com alguma tribo indígena ou aborígene que sempre viveu isolada de outros grupos, parece que esses hábitos alimentares são mantidos, considerando, claro, as frutas, vegetais, raízes, animais e até insetos que sejam mais abundantes em sua região. Aliás, essa abundância que determina essas diferenças na dieta em uma tribo isolada nas Américas ou na Polinésia é um dos fatores que muita gente não leva em conta na hora de imaginar a dieta de nossos antepassados. Apesar do que a gente via nos Flintstones, os homens da caverna não tinham mercado onde podiam ir comprar seus Bronto Burgers para o churrasco do domingo. No período paleolítico, portanto, os homens ainda eram nômades, coletores e contavam com a natureza do local para lhes fornecer as opções de alimentos. Inclusive, era bem comum a morte por alimentos tóxicos, uma vez que os humanos, assim como outros onívoros, tinham o hábito de experimentar novos alimentos para saber se eles cabiam ao consumo. Percebe então que quando montamos uma dieta excluindo esse ou aquele alimento, não se trata de estar fazendo algo como nossos antepassados fariam, mas sim de fazer algo da única maneira que eles podiam. O homem do Paleolítico ele não comia trigo não porque ele não consideraria como alimento, mas porque ele estava disponível infelizmente em poucas regiões ou em quantidade muito pequena, uma vez que só mais tarde ele aprenderia a cultivá-lo. Aliás, por que ele aprenderia a cultivar trigo se não fosse para comer? Afinal, para jardinagem é que não era, até porque essa surge bem mais tarde, cerca de 1500 anos antes de Cristo. Mesma coisa com os derivados de leite. Para se consumir laticínio de vaca ou cabra, é necessário primeiro surgir a domesticação desses animais, coisa que acontece na região da Ásia, vejam só, a partir de 10.500 anos antes de Cristo, logo no início do período paleolítico. Logo, dá para arriscar que a dieta paleolítica da Ásia teria leite. Ah, mas sempre pinta aquela dúvida, o glúten não causa problemas? O leite não é alergogênico? Sim e não. Todos esses alimentos podem causar reações e intolerâncias, alergia e inflamações em indivíduos com essas predisposições. Mas até aí, as oleaginosas são recomendadas nas dietas paleolíticas e sabemos que existem pessoas que são alérgicas de forma fatal a diversas delas.
Há quem defenda que a dieta de nossos antepassados não produzia obesos, gerava menos problemas de saúde como câncer, por exemplo, e favorecia o ganho de massa muscular. Apesar dessas informações parecerem verdadeiras quando olhamos de forma imaginativa para a pré-história, ela não resiste a uma análise mais crítica. Somos animais onívoros e nossos organismos podem produzir a quantidade de massa magra que precisamos para realizar nossas atividades, contanto que tenhamos uma alimentação que supra nossas necessidades energéticas e nutricionais. Da mesma forma que um gorila é extremamente forte, sendo quase que exclusivamente herbívoro, e o leão é extremamente forte, sendo exclusivamente carnívoro, seus corpos são adaptados para oferecer o melhor resultado na realidade do habitat onde estão inseridos. Sobre as doenças, é um tanto quanto impreciso falar que essa ou aquela doença não existia anteriormente. No caso do câncer mesmo, há fósseis que datam de 4.000 anos antes de Cristo, que trazem indícios de tumores, e os egípcios, persas e indianos já faziam menção a tumores também. O que podemos dizer, com certa segurança, é que os homens primitivos morriam muito mais de acidentes, atacados por outros animais, outros seres humanos e, como já disse anteriormente, por contato com alimentos tóxicos ou contaminados. Logo, não dá para dizer que na média todos viviam mais do que um homem moderno. Sobre a obesidade, talvez esteja aí a grande lição a ser aprendida de nossos antepassados das cavernas. Notaram que se um homem do Paleolítico quisesse um bife no jantar, ele tinha que caçar, e que se ele desejasse uma salada de frutas, ele tinha que ir coletar, e que tudo isso envolvia gastar energia preparando para o consumo, ou então migrando até outro local onde o alimento fosse mais abundante, subindo em árvores, esculpindo ferramentas. Ou seja, os homens do Paleolítico estavam sempre em movimento. Nossos corpos se adaptam na falta de alguns nutrientes. Somos capazes de sintetizar carboidratos a partir de proteínas através da neoglicogênese, ou mesmo sintetizar outros monossacarídeos, ácidos graxos e certos aminoácidos a partir de glicose. Mas nossos corpos definitivamente não foram feitos para ficar longos períodos sem praticar atividades de força ou aeróbia. Entre as doenças diretamente relacionadas ao sedentarismo estão a hipertensão arterial, a obesidade, o aumento do mau colesterol, o LDL, diabetes mellitus, ansiedade, infarto do miocárdio e até a possibilidade de morte súbita. E se quando falamos em dieta paleolítica lembramos dos Flintstones, fica difícil não lembrar de outro desenho quando pensamos na vida moderna, os Jetsons. Exato! Do trabalho para casa, de casa para o trabalho, sentado em carros, engenhocas que preparam a comida, robôs e facilidades que limpam a casa, os Jetsons eram uma família de sedentários que não saíam de casa, mas nem para passear com o cachorro. Dietas de alimentação paleolíticas ou não, se feitas de forma equilibrada, respeitando as suas necessidades energéticas e nutricionais, são algo fundamental para a sua saúde. Converse com seu nutricionista e veja qual a melhor opção, considerando as opções que são abundantes e viáveis no seu dia a dia. Além disso, uma boa dieta deve levar em conta que o estilo de vida moderno envolve demandas energéticas específicas para o trabalho intelectual ou trabalho e estudo por prolongados períodos. Meu conselho é, se você quer mesmo ficar longe da obesidade, ter uma vida mais saudável e um corpo que consiga realizar as atividades que você precise, talvez a boa dica seja não ficar atento apenas à parte nutricional dos hábitos paleolíticos, mas se espelhar em nossos antepassados para manter uma vida ativa, que equilibre atividades físicas de força e aeróbias, a fim de conseguir manter o bem-estar que os Flintstones retratavam tão bem em seu cotidiano.